O mundo além das santas montanhas ancestrais já foi ocupado pelas bestas dos ventos nevosos. As pessoas vivendo no alcance das montanhas não haviam contatado o mundo exterior há centenas de anos. Ninguém tinha conhecimento sobre o mundo exterior. É dito que quando a humanidade estava em seu auge, haviam poderosos impérios, mas estes ruíram. Devido à cidade estar estrategicamente localizada, ela fora bem preservada da Era da Escuridão. Embora ela estivesse frequentemente sob os ataques das bestas e passará por inúmeras guerras devastadoras, a cidade foi reconstruída por vezes e mais vezes. Estas muralhas sublimes eram um indômito monumento. Esta cidade representava a esperança da humanidade e era chamada de Cidade da Glória. No Instituto Santa Orquídea, classe dos combatentes aprendizes, a nova professora muito bonita entra na sala. Dois garotos olhando para a professora começam a falar. Ouvi falar que a nova professora é da família sagrada e também uma espiritualista demoníaca de nível prata. O outro garoto questiona comentando, família sagrada? É uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A professora para de posar para a foto, começa a explicar para os alunos. Os combatentes espiritualistas demoníacos possuem 5 níveis, relativamente, bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada um deles é dividido em níveis de até 5 estrelas. Diferentemente de um combatente que usa sua própria força, um espiritualista demoníaco pode integrar espíritos de demônios em seu reino da alma, e podem se fundir com eles durante a batalha, ganhando um poder muito além de um combatente. A professora começando a se transformar no seu espírito falando, como eu. Meu espírito demoníaco é a raposa flamejante escarlate. Nem parece Naruto. A professora na sua forma de raposa flamejante, começa a explicar. Após nos fundirmos, eu posso controlar seus poderes e recebo habilidades do fogo. A raposa flamejante escarlate pertence ao nível ouro, o que também quer dizer que o nível mais alto que posso alcançar é o ouro como uma espiritualista demoníaca. Claro, após isso, posso substituí-la por um espírito mais poderoso. Enquanto a professora está explicando, é mostrado nosso protagonista, cujo nome é Nieli. Ele está meio dormindo, vendo raios de luz perfurarem as nuvens. Quando ele acorda repentinamente, assustado. O prota assustado começa a questionar, onde estou? Minhas mãos ficaram menores? Nosso prota olhando para frente, assustado vendo a professora, começa a dizer, Shenxiu. Eu estou no Instituto Santa Orquídea? O prota começa a lembrar que deveria estar cercado pelo Imperador Sábio e pelas 6 bestas divinas. Usei toda a minha força e morri em batalha. Por que eu retornei para o Instituto Santa Orquídea? Poderia ser que eu renasci. Nosso prota começa a olhar em volta reconhecendo seus amigos, Lu Piao e Duzé. Eles ainda estão vivos. E ela? Com certeza era sua namorada. Ele rindo e se beliscando começa a dizer, Yun, ela também está viva. Eu realmente voltei ao passado. Isso não é um sonho, certo? O prota, lembrando de um livro de habilidade, pensa consigo mesmo, certo? Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Ele começa a procurar em volta, pensando consigo mesmo, meu livro de espírito, onde está? Nosso prota preocupado questiona, ele se foi? O prota começa a lembrar que, ele sempre estava comigo desde que eu o obtive. Após tantas batalhas, ele estava coberto com meu sangue. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal que me trouxe de volta ao meu corpo de 13 anos. Na minha vida passada, a Cidade da Glória sofreu com os ataques das bestas demoníacas dos ventos nevosos. O guardião da Cidade da Glória, espiritualista demoníaco de nível lendário, Yun, morreu em batalha. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram juntos para o deserto sem fim, a leste das Santas Montanhas Ancestrais. Durante a fuga, pessoas morreram uma após a outra. As estrelas brilharam, a noite caiu e sob as ameaças de morte, nos aconchegamos juntos. Juntos, viajamos pelo deserto sem fim, nos tornamos fortes por causa dos sorrisos um do outro. Mas a felicidade dura tão pouco. Nosso prota ao olhar para trás, já era tarde demais. Sua amada protegendo ele, recebe o ataque do monstro, no fim, eu sobrevivi. Após andar pelo deserto sem fim,
Viajei por todo o continente divino, me encontrei com muitos humanos que sobreviveram às bestas demoníacas e tive muitos encontros estranhos. E também o livro do espírito demoníaco temporal. Pena que, naquele tempo, eu ainda era muito fraco. Quando a Cidade da Glória foi destruída, minha família e meus irmãos morreram na luta, e Ezion também morreu durante a fuga. Quando eu morri, desejei que pudesse ver os dias em que eu havia acabado de conhecê-la, se os céus pudessem me dar uma segunda chance. O Prota, animado, diz: os céus me deram outra chance. Agora que voltei, definitivamente não vou deixar a Cidade da Glória ser destruída novamente. Nosso protagonista, olhando para Ezion, fala: se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, e Ezion como a filha de Lord Lin, nem olharia para um membro de uma família em declínio, como eu. Mas agora que renasci, isso não deve ser um problema. Embora eu tenha pouco talento, com o conhecimento que obtive na minha vida passada, elevar meu talento seria algo fácil. Seu amigo Lupial, olhando para o Prota, questiona: Nieli, por que você está sorrindo? Nosso protagonista, agarrando-o pelo pescoço, responde: estou apenas feliz. É bom te ver, irmão. Seu amigo Lupial, bravo, diz: quem é o irmão para você? Me solta logo. O Prota, rindo, responde: não importa o que você pense, no meu coração, você é como um irmão para mim. Lupial, percebendo que o Prota estava olhando para Ezion, fala: eu sei que você também é uma das nobrezas da cidade, mas deixe-me te avisar, não tenha nenhuma ideia em relação àquela garota. Sua identidade é muito misteriosa. Quando ela entrou para a escola, o diretor organizou o dormitório dela pessoalmente. O Prota, olhando para ela, diz: ela é minha mulher. Eu vou te proteger e cresceremos juntos. E Ezion, notando que o Prota estava encarando, pensa consigo mesma: esse cara da nobreza está me encarando há algum tempo. Que chato! Se ele ousar mexer comigo, vai ver só. O Sasuke da Chope, olhando para Ezion, nota que ela está olhando muito para trás. Quando ele percebe que era para o nosso Prota, o Sasuke da Chope fica furioso, encarando como se fosse matar ele. Galera, como eu disse, nem lembra Naruto. Nosso protagonista, lembrando, pensa consigo mesmo, que o Sasuke da Chope, Shen-Yui, é mesmo, ele é da família sagrada, uma das 3 famílias principais, e pode ser considerado um gênio. E que a professora que está dando aula é a tia dele. Em minha vida passada, o Sasuke da Chope estava sempre perseguindo Ezion, e diziam que antes da destruição da Cidade da Glória, eles eram noivos. Em termos de família, eles combinam bem. Se a cidade não tivesse sido destruída, eles definitivamente teriam se casado. Porém, quando a Cidade da Glória estava sob ataque, a família sagrada traiu e fugiu. O que acontece é que a atual Ezion tem uma boa impressão sobre o Sasuke da Chope. Ela olha para mim com desdém, deve achar que sou uma nobreza inútil. O Prota, olhando para ela com cara de apaixonado, pensa consigo mesmo: não importa, graças ao livro do espírito demoníaco temporal, podemos nos ver novamente. Enquanto Ezion, percebendo a encarada do Prota, pensa consigo mesma: que garoto estranho. A professora nota a mulher do Prota e pensa consigo mesma que Ezion é filha do Lorde da cidade e neta do espiritualista demoníaco lendário, Iemon, além de possuir um campo vital ciano. Ela é um gênio raro. Ela vê o seu sobrinho, o Sasuke da Chope, ao lado dela e pensa: se Shen-Yui pudesse se casar com ela, isso iria aumentar nosso poder na cidade. E é por isso que o colocamos nesta classe. A professora, voltando à sua forma normal, fala para a turma: durante os próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora a escola tenha mencionado que todos os alunos são iguais, devo informá-los da cruel realidade. Neste mundo, a igualdade não existe. Quando vocês crescerem, todos irão concordar comigo. Isso não é um conto de fadas. A Cidade da Glória é a única cidade que sobreviveu à Era da Escuridão, portanto, somos a esperança da humanidade. Há 2 tipos de existências poderosas na cidade: os combatentes e os espiritualistas demoníacos. Dentre milhares de combatentes, somente um espiritualista demoníaco nasceria. Espiritualistas demoníacos são nobres existências.
Neste momento, a Cidade da Glória possui apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Somos os guardiões da cidade. Combatentes espiritualistas demoníacos são, como já disse, diferenciados pelos níveis bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o nível, mais poderosos eles são. Se um espiritualista demoníaco de ouro surgir em uma família, ela pode se tornar uma família aristocrata. Se um de nível ouro negro surgir, ela pode se tornar uma família nobre. Para se tornar uma família principal, deve haver pelo menos 3 de nível ouro negro ou um lendário. O prota, sério, ao lado do seu amigo Lupial, encarando a professora, que continua falando. Dentre os 36 de vocês, há alguns de famílias plebeias e outros de famílias nobres. Embora o início de vocês seja o mesmo, seus status não são. Espero que todos tenham um nível de consciência. O Sasuke da Chope, rindo ao lado da mulher do prota, escuta a professora que continua falando. Um plebeu sempre será um plebeu. Querer se tornar nobreza é impossível. A professora continua falando asneiras. Então, desista de querer crescer e se tornar grandioso. Há níveis que não podem ser superados, mesmo entre a nobreza. Nosso protagonista olha para seu amigo do Zé, que está ficando desapontado, porque a professora acabou de dizer que ele não vai ser ninguém. Galera, com uma professora dessa, quem precisa de inimigo? O prota lembra que no passado seu amigo do Zé, embora as circunstâncias de sua família não fossem boas, do Zé trabalhava duro. Mesmo sem a ajuda de sua família ou grande talento, ele ainda se tornou um espiritualista demoníaco de nível ouro com sua própria força. Durante a invasão da cidade, muitas nobrezas pensavam apenas em como escapar. Um ódio cresce no protagonista quando ele lembra que foram os plebeus, como o do Zé, que lutaram por ela até a morte. Os primeiros que fugiram foram vocês da família sagrada. O protagonista levantando sua mão fala: Professora Shen Xiu, eu tenho algumas perguntas. A professora olhando para o protagonista com um olhar de desdém pensa para si, e... o pirralho afim da Eizio resolveu aparecer. Ela questiona o protagonista, dizendo: qual é a sua pergunta? O prota começa a questioná-la, dizendo: a professora mencionou que a Cidade da Glória foi a única que sobreviveu à Era da Escuridão, que somos os únicos humanos vivos. Você tem alguma evidência disso? Alguma vez você saiu das santas montanhas ancestrais e visitou o deserto sem fim, a floresta tóxica, o pântano da lua sangrenta, o Golfo Espirituoso, a Montanha do Esplendor Celestial ou as Terras do Norte? A professora em choque começa a questionar: Montanha do Esplendor Celestial? Terras do Norte? Eu sempre estive na cidade desde que nasci, nunca fui a esses lugares. O prota, quebrando o argumento dela, diz: já que a professora nunca visitou esses lugares, como pode ter tanta certeza de que somos os únicos humanos sobreviventes? Todos na sala olham impressionados para o protagonista, tanto sua mulher quanto a professora, e os alunos também começam a comentar entre eles. Nosso protagonista fica com cara de deboche, enquanto Sasuke da Chope olha para o protagonista sério. A professora pistola questiona o prota, dizendo: então, quais evidências você tem para provar que não somos os únicos sobreviventes? O protagonista, rindo, responde: evidência? Deixe-me te contar uma história. Havia uma vez, um sapo nas profundezas de um poço. Desde que nasceu, ele sempre esteve lá, portanto, desde o começo, ele só podia ver uma parte do céu. Então ele alegou que o céu era somente tão grande quanto o buraco daquele poço. Mas o céu é realmente do tamanho do buraco? Sim, podemos dizer que o sapo estava olhando para o céu do fundo do poço. Os alunos começam a rir, dizendo: sim, olhando para o céu do fundo do poço, descrição bem apropriada. A professora, furiosa, diz: dizer que estou olhando para o céu do fundo do poço, ele está me tirando do sério. E Eizio, a namorada do prota, rindo, pensa consigo mesma: esse Nieli, ele é bem interessante, galera, nosso prota, já plantou uma sementinha na gata. O prota, percebendo que sua namorada tinha gostado da sua analogia, ri para ela e dá uma piscadinha. Ela, ficando rosadinha, vira para frente tentando disfarçar. Seu amigo Lupial dá um joinha para o prota e pensa consigo mesmo:
contradizer a professora publicamente e ainda provocar a Ye Zi-yun. Nieli, tiro o chapéu para você. O prota, pronto, terminando de enterrar ela, fala, professora Shen Xiu, tenho outra pergunta. A professora questiona o prota, dizendo, que pergunta você ainda tem? O prota fala, você disse que um plebeu sempre será um plebeu. O Lord Emo também não era um plebeu quando mais jovem? Você não tinha ciência disso? Os outros alunos ficaram animados quando Nieli lembrou que o Lord Emo também era um plebeu. A professora, não querendo sair por baixo e tentando humilhar Nieli, fala, você, em todos esses anos de história da Cidade da Glória, o Lord Emo foi o único que conseguiu tal façanha. O prota rindo fala, mas, professora, a senhora não disse que isso é impossível? Você não está se contradizendo? Ele é um bom exemplo. Independentemente de sua origem, o potencial de todos é ilimitado. Nada é impossível desde que queiramos. A professora, muito nervosa com a ousadia do Nieli, fala, espertinho, você acha que colocar as coisas desta maneira pode mudar a dura realidade? O caso do Lord Emo é único. Você não vê quantos falharam, incapazes de ao menos se tornarem combatentes? Nieli, esse é seu nome certo? Podemos considerar que você tem o sangue de uma família aristocrata. Vamos ver se você tem algum tipo de talento, e qual seria? Ela, pegando as informações do Nieli no papel, começa a ler para todos. Nieli, campo vital vermelho, força vital atual, 5, força física 21. O Nieli, ouvindo a ela falar que, com seu talento, você poderá se tornar apenas um combatente de nível bronze, durante toda a sua vida. Para você se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Os alunos olhando para o prota, enquanto a professora continua dizendo, você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não é nenhuma surpresa que você haja desta maneira, você está apenas tentando esconder a sua baixa autoestima. A Ye Zi-yun e o Sasuke da Chope, olhando para o Nieli, o Sasuke da Chope pensa para si mesmo, dizendo, com esse tipo de talento, só poderá viver nas partes baixas da cidade. Se não fosse por Ye Zi-yun, eu não viria para essa classe ficar junto deste tipo de lixo. A professora, com as informações do Nieli na mão, fala, com isso, você não ganhará nenhuma atenção mesmo entre sua família. Mesmo assim, você ainda age de maneira rude com os mais velhos. O Nieli furioso fala, professora, você acha que o tipo de campo vital pode decidir o futuro de alguém? Com este seu caráter desprezível, você deve apenas defender os dotados e zombar dos fracos. E ainda ousa falar sobre princípios? A professora em choque pensando sobre o que o prota falou, que ela está apenas tentando esconder o seu caráter desprezível. A professora manda o Nieli calar a boca e fala, quem você acha que é para falar dessa forma com sua professora? O Nieli, olhando com cara de desdenho, pensa para si, eu tenho vergonha de ter uma professora como você. O Nieli continua seu discurso inflamado dizendo, garanto que, nesta classe, há vários plebeus que irão exceder sua imaginação e irão obter conquistas inimagináveis. Ao invés de auxiliá-los pacientemente, você usou palavras duras para atacar a autoconfiança deles. Você não merece ser uma professora. O prota confiante fala, e daí se meu talento é baixo? Haverá um dia em que eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário como Lord Emo e me casarei com a mulher mais linda da cidade. O prota, depois dessa fala eloquente, olha para sua deusa, Ye Zi-yun, que também estava olhando para ele. Ao notar isso, ela vira para frente, toda envergonhada. O Sasuke da Chope percebe tudo e fica com uma cara de desprezo. A professora ri dizendo, esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Alguém com um campo vital vermelho disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco lendário. Até mesmo Lord Emo, quando era jovem, possuía um talento incrível e um campo vital ciano. Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo! A professora continua dizendo, ao invés de continuar falando, por que não começa a estudar seriamente? Nosso prota, furioso, responde ela dizendo, sei que você me despreza, mas um dia irei fechar sua boca com fatos reais. A aptidão não pode determinar as conquistas de alguém.
Usar os fracos para derrotarem os fortes, para superar os céus. Nós, praticantes, já estamos desafiando o impossível, indo contra sua maneira. Sem um coração guerreiro contínuo, sem a coragem para tornar o impossível possível. Mesmo um talento extraordinário seria inútil. Professora Shen Xiu, que tal uma aposta? A professora questiona que aposta. O prota fala, até o teste daqui a 2 meses, me tornarei um espiritualista demoníaco de bronze. Se eu falhar, irei sair da escola. Porém, se eu conseguir. Os amigos do prota, e exiam sua futura mulher, até mesmo a professora olha para Nieli, dizendo, então você sairá. O que acha? A professora, rindo, diz, que piada. Realmente, dizendo tal coisa. Você acha que pode aumentar sua força vital de 5 para 100 em 2 meses? O prota sério responde, eu apenas fiz uma pergunta. Você vai querer ou não? A professora responde, sendo este o caso, como eu não me atreveria. Eu não acho que um pirralho como você irá conseguir qualquer coisa. Quem você pensa que é? Você fala muito. Galera, a professora foi uma idiota menosprezando os outros, ainda teve a coragem de dizer, que grosseria com sua professora. Pelos próximos 2 meses, você ficará de pé no fundo da sala e prestará atenção na aula. O prota, saindo, fala, já que você aceitou a aposta, não se arrependa depois. A professora, debochando, fala, me arrepender? Que piada! Não venha chorando depois. Uns alunos figurantes ficaram rindo e dizendo, olha, o futuro espiritualista lendário foi punido. Eles vendo o protagonista no canto continuaram dizendo, então ele não tem medo de sair da escola? Você não estava sendo arrogante agora há pouco? Seu amigo Duze vai para o lado do prota enquanto pensa para si, também fico do lado do Nieli. Nieli também é da nobreza, e foi punido por nos defender. Como posso continuar sentado? Isso que é amigo de verdade, fica do seu lado sempre, não importa a circunstância. A professora, furiosa vendo isso, fala, já que você também gosta de ficar de pé, então fique com ele. Mais um amigo de Nieli fica do seu lado. Nieli, rindo, pergunta, por que você está aqui? Seu amigo Lupial responde, ficar sentado é bem chato, e eu me sinto mais maneiro ficando de pé, não posso. O prota, animado, fala, isso combina com você. Outros alunos também se levantaram, dizendo, esse cara, para nos defender, até fez esse tipo de aposta. Nieli, ele parece ser alguém em quem posso confiar. Irei apoiá-lo até o fim. O prota, vendo que conseguiu 5 novos parceiros, pensa consigo mesmo, com todos esses parceiros, isso não é tão ruim. E galera, a turma do fundão sempre surpreende, não tem jeito, são os melhores. A professora ainda furiosa fala, vamos continuar com a aula. Ela começa a falar, que os resultados do teste de força vital de todos, já saíram. Dentre os estudantes, Yeziun possui um campo vital ciano com uma força vital de 86. Ambos Shen Yu e Xiaoninger possuem um campo vital verde e força vital de 78. A professora menosprezando e olhando para o prota fala, em breve, eles irão entrar no nível bronze de uma estrela. O prota, nem aí pensa para si, parabéns para eles. Os outros alunos impressionados começam a comentar entre eles, que campo vital ciano. Força vital de 86. Nós temos esse tipo de pessoas em nossa classe. Com talentos como esses, eles podem até mesmo alcançar o nível lendário durante suas vidas. O prota, olhando para Xiaoning lembra que, ela é descendente da família Xiao, uma das 7 famílias nobres. Seu talento não é superior apenas ao de Yeziun. Antes da cidade ser destruída, ela já havia se tornado uma espiritualista demoníaca de prata. Ambas Yeziun e ela são os maiores gênios da nova geração. Porém, para conseguir favores junto às famílias principais, sua família a forçou a se casar com um membro da família sagrada, o irmão mais velho de Shen Yui. Ela não aceitou isso e acabou deixando sua família. Ela foi para a Floresta Negra das Santas Montanhas Ancestrais e nunca mais voltou. Se eu tiver a chance,
Com certeza irei ajudá-la dessa vez. O prota para de ficar perdido em seus pensamentos. Escuta a professora dizer que, no teste dos combatentes e dos espiritualistas demoníacos daqui a 2 meses, espero que tenhamos alguns espiritualistas demoníacos de bronze de 1 estrela. Eu e todos os outros do Instituto estaremos orgulhosos deles. O amigo do prota, do Zé, fala, para o prota, que uma vez que a força vital de um combatente, ou um espiritualista, chega a 100, eles são considerados, como sendo do nível bronze de 1 estrela. Alcançar este nível é difícil, tanto que muitos não conseguem durante toda a vida. Eles devem ser capazes de levantar rochas de 100 kg e quebrar troncos com a espessura de um braço, com um único golpe, para poderem ser considerados um combatente de bronze de 1 estrela. No caso dos espiritualistas demoníacos, isso é ainda mais difícil. Os campos vitais são divididos em 7 grupos de cores, sendo do mais fraco para o mais forte: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul celeste e índigo. Um humano normal normalmente nasce com a cor vermelha. Tornar-se um espiritualista é praticamente impossível para eles. Pessoas com campos vitais laranja ou amarelo podem treinar a força vital de maneira mais eficaz, e aqueles com campos vitais verde ou ciano já são considerados gênios extraordinários. Eles são os únicos que poderiam alcançar o nível bronze de 1 estrela em meio ano. Quando isso acontecer, eles entrarão na classe oficial dos combatentes ou na classe oficial dos espiritualistas demoníacos. Já que ele é um membro da família sagrada, ele recebeu todos os tipos de elixires desde criança. Ele já ultrapassou os outros de sua idade faz tempo. Seria fácil para ele aumentar sua força vital para 100 em 2 meses e já ser do nível bronze durante o teste. O Sasuke da Chope, olhando de canto de olho, para onde o prota está, pensa que o prota não é nada, apenas eu a mereço. Ele se atreveu a apostar com minha tia? Que irá alcançar o nível bronze de 1 estrela, em 2 meses. Que ignorância! Você acha que isso é uma tarefa fácil? Um lixo com um campo vital vermelho fazendo este tipo de declaração. A professora que não para de encarar o prota fala, no caso daqueles que disseram que irão conseguir isso em 2 meses, quero só ver até onde irão chegar. O prota encarando a professora e rindo fala, 2 meses? Há tempo de sobra. Lu Piao chamando o prota, pergunta, Nieli, você gosta da Ezium? O prota respondeu sem hesitar, sim, gosto muito. Lu Piao suspirou e disse, Ezium é realmente bonita, e como você é meu amigo, eu não vou lutar com você. Mas como amigo, devo te avisar que Ezium é muito nobre, não é algo que podemos nos comparar. Do Zé, com cara de que eles estão sonhando demais. Fala, vocês poderiam ser um pouco mais realistas? Ezium é um super gênio. Logo ela irá se tornar uma espiritualista demoníaca de bronze, estimo que em 2 meses. Após entrar na classe oficial dos espiritualistas demoníacos, sua cultivação de força vital irá aumentar drasticamente. O prota, e Lu Piao, olhando para o do Zé que continua dizendo, será que ela ao menos lembrará de vocês? O que eu mais odeio é essa atitude de vocês, constantemente pensando em como ir atrás de garotas quando nem ao menos sabem trabalhar duro e treinar. Lu Piao interrompe do Zé falando, o que você está dizendo? Você está nos difamando. Eu sempre estive trabalhando duro, ok? Eu apenas penso em garotas por no máximo metade do dia. Du Zé deprimido fala, céus. Com que tipo de pessoas eu me envolvi? O prota rindo, ouvindo os dois discutindo, quando do Zé o chama dizendo, Nieli, eu recomendo que você desista. Ao invés disso, se concentre em treinar. O prota confiante fala, não se preocupe, estou bem ciente do que estou fazendo. Lu Piao escutando o prota falando que, das coisas que quero fazer, elas irão definitivamente acontecer. Du Zé fala, das coisas que quero fazer e elas irão definitivamente acontecer. O prota, confiante cerrando o punho, fala, Du Zé, Lu Piao, vou fazer com que vocês se tornem os mais poderosos espiritualistas demoníacos. Lu Piao fala, esqueça, eu tenho apenas um campo vital vermelho. Com a ajuda dos elixires da minha família, se tornar um combatente não seria um problema, mas se tornar um espiritualista demoníaco é muito difícil. Du Zé indignado com a fala de Lu Piao,
fala: qual é o sentido de se tornar um combatente? Quanto mais longe você chega, mais difícil fica para treinar, e um combatente de tal nível não é páreo para um espiritualista do mesmo nível. No campo de batalha, um combatente lendário não é páreo nem mesmo para um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Você sabe que espiritualistas são forças de combate poderosas. Lu Piao retruca dizendo: não preciso me tornar um combatente lendário. Se eu pudesse me tornar um combatente de ouro, já estaria satisfeito. Deixando Du Zé chocado com a falta de ambição de Lu Piao, fazendo até seu rosto murchar. O prota tocando no ombro de Lu Piao fala: campo vital vermelho. E daí? Eu também tenho apenas um campo vital vermelho. Du Zé desconfiado pergunta: Nieli, poderia ser que você tenha algum método de refinação da força vital para aumentar o nível do espiritualista? O prota confiante fala: apenas me escute, contanto que você não recue, você pode se tornar um espiritualista demoníaco poderoso. Du Zé determinado fala: recuar? Nunca. Lu Piao acreditando fala: isso vai ser problemático. Se eu puder me tornar um espiritualista demoníaco, eu não apanharia do meu pai toda hora. Du Zé indignado fala, querendo se tornar um espiritualista e estar com medo de ser problemático. Para se tornar um, como não pode ser problemático? O prota rindo fala: não é tanto assim. Ele ficando sério continua dizendo: apenas precisamos de muito dinheiro. Lu Piao animado diz: então isso pode ser resolvido desde que se tenha dinheiro? Então isso será fácil. Eu economizei 2.000 moedas, que é o mesmo que as finanças de uma família plebeia. Se eu realmente puder me tornar um espiritualista, então eu investiria tudo nisso. O prota sem graça fala: o que 2.000 moedas poderiam fazer? É claro que isso não é o suficiente. Você precisará de pelo menos milhões de moedas, deixando Lu Piao apavorado. Du Zé, o tome do grupo, desanimando completamente, e pensa para si, ou até mesmo dezenas de milhões, de moedas. O prota pertence à família Marca Celestial, uma família aristocrata relativamente em declínio. O mestre da família é um espiritualista demoníaco de ouro de 1 estrela. A receita anual da família é de cerca de 600.000 moedas. Os gastos anuais são muito grandes, só os gastos com as taxas escolares dos jovens da família são em torno de 300.000 moedas. Sem outra escolha além de vender alguns dos negócios da família para sustentar-se, a família agora luta para não encontrar seu fim. Apesar disso, toda a geração de jovens da família Marca Celestial está atualmente no Instituto Santa Orquídea. Apenas um membro excepcional da jovem geração poderia fazer com que a família cresça novamente. A aula finalmente acabou. Nieli e seus amigos saem correndo em direção à cidade. Andando no meio do comércio da cidade, os vendedores ficam gritando todos os tipos de cristais. Não perca! Todos os jovens mestres, por favor, deem uma olhada. É uma nova armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado nela. Todos os tipos de jovens mestres, deem uma olhada. Olhe, armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado. Uns estudantes olhando para a armadura de nível bronze, pergunta quanto é? 60.000 moedas. O estudante desanimado fala: céus! Por que é tão caro? O vendedor fala: essa é uma armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado nela. Ele explicar: o padrão do vento nevado foi desenhado usando o sangue de um banshee dos ventos da neve. O banshee estava em seu auge quando foi morto. Um banshee dos ventos da neve não é fácil de caçar. Suas características também fizeram com que essas luvas tenham uma forte habilidade de ataque. O vendedor fazendo o sinal de positivo fala: essas luvas são definitivamente adequadas para um combatente ou espiritualista demoníaco do tipo vento nevado. Lu Piao vendo a muvuca em volta da barraca. Questionando fala: apenas uma armadura de nível bronze já custa 60.000 moedas. Imagina então as de nível prata ou ouro, devem ser muito caras. Ele ponderando fala: minha mesada mensal é de cerca de 500 moedas, deixa pra lá. O prota olhando em todas as barracas, faz com que Lu Piao o questione dizendo: Hey, Nieli, o que você está procurando? Lu Piao, ver o Sasuke da Chope,
olhando a armadura de nível bronze, esse cara ver todo mundo. Logo após ele avista a Ezion, ele chamando o Prota fala, "Hey!" E ele olha quem está logo ali. O Prota olha de imediato, seu coração de gado dispara. E rapaziada, quando se está apaixonado, quando ver a pessoa amada, ela fica até brilhando. O Sasuke da Shoei, também a ver, ele, para se exibir fala, para o vendedor, "Muito bom, eu ainda não tenho uma luva de nível bronze. Embrulhe essa luva para mim." O vendedor, rindo muito por ter enganado um trouxa, embrulhando, entrega ao Sasuke da Chope, que tira do seu anel, lá ele. A quantia de 60.000 moedas, em forma de catão, do Zé. E Lupial, fica indignado olhando essa cena. As mercenárias vendo isso ficam enlouquecidas, o Sasuke da Chope, se sente o máximo. Do Zé. E Lupial, fica muito pistola com o Sasuke da Chope, por fica se exibindo assim. Do Zé vendo o anel do Sasuke, fala, aquilo é um anel interespacial. Embora seja pequeno, o espaço dentro dele é grande, e você pode carregá-lo consigo. Como ele tem até isso, quando ele pegou as luvas, ele nem mesmo olhou elas e colocou dentro do anel. Lupial, furioso fala, tirano. Gastando 60.000 moedas, despreocupadamente, e ainda possuindo um anel interespacial, isso é simplesmente inacreditável, e Ezio nem aí para o Sasuke, do Zé, olhando para o Prota fala, ele é rico e boa pinta, você não pode competir com ele, é melhor desistir logo. O Prota, conhecendo ela fala, Ezio não vai ceder por esse tipo de coisa. O Prota sabe que o que Ezio mais quer agora é amizade. Em sua vida passada, Ezio sempre quis ser amiga de Xiaoning, mas ao invés disso, suas origens fizeram com que elas se afastassem ainda mais. Lupial questiona o Prota dizendo, certo. Parece que ela realmente não se importa com dinheiro. Que tipo de pessoa ela é exatamente? Ela dando uma risadinha fala, Nieli, ela não curte garotas, né? Se for o caso, game over pra você. O Prota corta o papo furando dizendo, certo, vamos começar com o plano. Mandando Lupial ir comprar 2 balestras e 500 flechas, ele alertando Lupial diz, balestras custam 160 moedas, e as flechas custam 30 moedas cada, não seja enganado. O Prota diz para Lupial, que nos encontraremos no campo de treinamento da escola. Lupial questiona o Prota, dizendo, você já comprou isso alguma vez antes? Você parece tão certo sobre os preços, o Prota, olha para Lupial, e pensa consigo mesmo, já que é meu plano, eu é quem deveria ir comprar, mas minha mesada é de apenas 50 moedas, então, me desculpe. O Prota correndo diz, do Zé, iremos comprar grama de água negra. O mesmo responde, tudo bem, vamos. Além da grama de água negra, o Prota também levou alguns agentes de fusão de classe baixa. O Prota juntamente com do Zé, saindo da cidade fala, elas devem estar naquela pequena colina, procurando no meio da vegetação, o Prota acha, a grama esmeralda. Do Zé sem entender o que o Prota vai fazer, questiona, grama de água negra, grama esmeralda, e o agente de fusão, o que você está planejando? O Prota explica que, grama de água negra possui um certo efeito de paralisação, mas sua eficiência é muito baixa. Geralmente é usada apenas em machucados, para aliviar a dor. A grama esmeralda é um tipo de planta muito comum, e ninguém descobriu sua utilidade ainda. Se usada com grama de água negra e o agente de fusão, ela pode aumentar muito o efeito de paralisação da grama de água negra. Do Zé pergunta, quão forte é o efeito da paralisação? O Prota fala, que não tem muito efeito em uma besta demoníaca comum. O efeito é mais fraco do que o de um agente de paralisação de classe baixa. Mas você já percebeu que as ovelhas de chifres nunca comem grama esmeralda? Do Zé questiona, ovelha de chifres? O Prota fala, vamos. Do Zé pergunta, poderia dizer, que você é um alquimista? O Prota lembra que, em sua vida passada, ele possuía pouco conhecimento sobre eles, mas o padrão de alquimia da Cidade da Glória é muito baixo. Eles não podem nem mesmo ser considerados alquimistas de verdade. O Prota sabe mais sobre alquimia do que aqueles que são considerados um alquimista. Quando o Prota estava viajando pelo continente, ele encontrou a Floresta Tóxica.
As pessoas que viviam nela sobreviveram a inúmeros ataques de bestas demoníacas venenosas. Eles sim são considerados verdadeiros alquimistas. O Prota rindo fala, acho que sim. Duzé fala, nossa que incrível. Algum tempo depois o Prota está fazendo a sua sexta garrafa ok. O Protai fala, hora de ir para o campo de treinamento, Lupial deve estar nos esperando ansioso. Duzé, vendo os portões, fala, que portões enormes. Então este é o campo de treinamento? Instaurado por Yemo? E o diretor do instituto? Que é um espiritualista demoníaco de nível ouro negro, o Prota, olhando para o portão, pensa consigo mesmo, que no campo de treinamento, eu só vim aqui algumas vezes. Lupial chega, Duzé virando-se para olhar falando, Lupial? Por que você está tão... Ele fecha a cara e termina de dizer atrasado, Lupial está cheio de equipamentos, com chapéu, armadura, e as armas que o Prota tinha pedido. O Prota vendo Lupial grita dizendo, eu disse que balestras e flechas eram o suficiente. Lupial se achando maneiro fala, o quê? Eu finalmente consegui ficar com essa armadura de batalha. O Prota começa a explicar o que é o campo de treinamento para os dois dizendo, este lugar foi especialmente criado para aqueles abaixo do nível prata. Todo ano, especialistas da cidade capturam algumas criaturas de nível baixo e as colocam dentro do campo de treinamento. Os estudantes podem caçá-las para obter experiência e materiais, assim como pele, cristais e outros materiais que podem ser obtidos delas. Primeiro, vamos para a área de vigia para confirmar nossa identidade como estudantes, assim poderemos entrar, com nossa força atual, iremos caçar as ovelhas de chifres no campo de treinamento. Embora elas sejam herbívoras, vocês ainda precisam ter cuidado. Lupial, vendo a ovelha de chifres, fica chocado, a ovelha de chifres é um tipo de besta demoníaca herbívora de nível baixo. Embora elas não ataquem pessoas sem motivo, ainda são agressivas por natureza, elas possuem fortes laços com seu território e atacam impiedosamente caso encontrem alguém invadindo. Lupial está correndo desesperado, gritando, o Prota me usou como isca. Aquele maldito. Duzé, preocupado, fala, essa ovelha de chifres é muito assustadora, atire logo, atire. Enquanto nosso Prota pensa consigo mesmo, esse cara, eu disse para ele ficar parado. Na mente do Prota, o plano era, se ele não tivesse corrido, a ovelha iria cair na armadilha e fraturar sua perna, então poderíamos atirar sem erro. Duzé, mirando na ovelha de chifres, atira sua flecha. A ovelha, percebendo o ataque, levanta a cabeça, desviando do ataque de Duzé. Duzé pensa consigo mesmo, droga, como ela desviou. Lupial, correndo, olha para trás gritando, o quê? Ele errou? Vocês conseguiram cometer esse tipo de erro? Eu fiz os amigos errados. Leon! A ovelha de chifres começa a preparar sua habilidade. Lupial, vendo isso, fica desesperado gritando, essa ovelha de chifres parece estar furiosa. Duzé, preocupado, pensa, maldição. Não dá tempo de colocar as flechas. Duzé pergunta, e agora, Nieli? O Prota está concentrado, mirando na ovelha de chifres, que está correndo furiosamente atrás de Lupial. Com sua experiência e tranquilidade, o Prota atira sua flecha, a mesma faz até curva, lembrei do filme Mandando Bala, acertando a ovelha que estava quase pegando Lupial. Lupial, cansado de tanto correr da ovelha, vendo-a apagada, pergunta para si mesmo, ela morreu. Duzé chega dizendo, nunca imaginei que esta droga seria tão efetiva. Lupial, impressionado, pergunta, e? Que droga? Essa ovelha pode derrotar 2 combatentes de bronze de uma estrela sozinha. O Prota chega rindo, dizendo, essa droga foi feita especialmente para a ovelha de chifres, ela é chamada de droga anestésica. Lupial apontando o dedo para o Prota grita, dizendo, Nieli, você sabe o quão perigoso é ser a isca? Sorte que você a acertou, senão ela teria acertado minha bunda. O Prota responde, se você não tivesse corrido, a ovelha teria caído na armadilha. Lupial concorda, dizendo, é. Duzé, animado, fala, mas, Nieli,
sua precisão com o arco é incrível. Você conseguiu acertá-la enquanto ela corria. Mesmo se alguém treinasse por 10 anos, ele não conseguiria fazer isso. O prota, rindo sem graça, fala, é mesmo? Enquanto pensa consigo mesmo, parece que eu exagerei. Afinal, tenho apenas 13 anos agora. O prota, animado, tirando as partes da ovelha de chifre, fala, vamos logo limpá-la. Não queremos nada além dos chifres, dos pelos do pescoço, do cristal demoníaco e do espírito demoníaco. Duzé, pegando o chifre na mão, fala, seu par de chifres pode ser vendido por 5 moedas, os pelos em seu pescoço podem ser vendidos por 3 moedas, e o cristal por 5. Nós gastamos no máximo 5 minutos para matá-la, se calcularmos dessa maneira. Se caçarmos ovelhas de chifres continuamente, conseguiríamos milhares de moedas em um dia? Com isso, eu poderia pagar minhas taxas escolares. O empréstimo para que eu pudesse entrar na escola também poderia ser pago. O prota olha para Lupial e ri, dizendo, temos que ser um pouco mais rápidos, não descansem. Lupial dormindo na árvore, embora ainda não tenhamos entrado no nível bronze de uma estrela, ficar de pé a noite toda para nós não é nada. Durante toda a noite, eles caçaram ovelhas. Quando o sol nasce, o prota fala, está quase na hora, vamos lá. Lupial fala, nós caçamos um total de 120 ovelhas de chifres, e lucramos 1.200 moedas, se dividirmos de maneira igual, cada um irá receber 400 moedas. Foram 7 dias consecutivos indo às aulas durante o dia e caçando ovelhas de chifres no campo de treinamento durante a noite. Os alunos da classe do prota, começa a conversa dizendo, você percebeu? O número de ovelhas de chifres parece ter caído recentemente. Será que um tigre entrou no campo de treinamento? Ouvi dizer que a escola enviou professores para investigar, mas não tiveram resultado. Na 8ª noite, meia-noite, o prota e seus amigos estão exaustos. O prota focado fala, nós conseguimos um total de 16.000 moedas. É mesmo uma grande quantidade. Podemos fazer um monte de coisas com esse dinheiro. Lupial fala, Nieli, estou morto. Nós estivemos ocupados por 7 dias. Eu vou tirar um cochilo. Duzé, abrindo a boca, fala, eu também preciso dormir um pouco. O prota diz, vocês podem dormir primeiro, iremos pausar na noite de amanhã. Eu tenho outros planos. Lupial sobe na árvore para dormir, enquanto Duzé pede para ele esperar. Lupial, pronto para dormir, fala, eu finalmente posso dormir. O prota sai correndo pela floresta, pulando de árvore em árvore, pensando consigo mesmo, vamos explorar um pouco. Talvez haja algo interessante por aqui, quem sabe? Ele percebe uma movimentação, ele questiona para si, será que é humano? Quem será que ainda está no campo de treinamento a essa hora? Vou dar uma olhada. Nosso prota, ver um campo vazio. Ele vê uma pessoa que está emitindo uma luz azul ciana. E força vital. O prota, sério, fala, essa luz parece que entrará no nível bronze logo. Ele fica chocado quando percebe que a pessoa que está emitindo essa energia é Xiaoning. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário sobre o que acharam e dar um like se gostaram do conteúdo. Até a próxima!